Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Rochester Araújo, professor convidado do Juiz Impacto, para abordar nessa oportunidade aqui com vocês uma revisão de véspera relacionada à prova da Defensoria Pública do Paraná nas disciplinas de Sociologia e Filosofia, né, com aquelas 4 obras que estão previstas lá no edital. Então, para quem já viu as aulas mais regulares que foram gravadas, vai ser um esquema mais de revisão e vocês vão ver que eu vou selecionar alguns tópicos específicos de cada obra para que vocês venham com esse pensamento mais fresco na hora de responder as questões de amanhã. Para quem ainda não me conhece ou não viu essas aulas, pensem que aqui a gente está tentando trabalhar formas de vocês compreenderem cada uma dessas obras, ou o raciocínio e o pensamento de cada um desses autores e autoras, para que vocês possam, a partir disso, ter possibilidades de responder as questões de amanhã, tá bom? De forma bem objetiva, então vamos começar, vou trabalhar 2 pontozinhos em cada uma dessas obras, tá? A primeira obra que eu vou trabalhar, é a minha preferida, inclusive, desse edital, é a obra da Lélia Gonzalez, né, por um feminismo afro-latino-americano, e os pontos que eu queria destacar aqui para vocês são os seguintes. Primeiro, a Lélia, ela, em determinado momento dessa obra, que são vários artigos, numa coletânea de artigos, ela apresenta as críticas que são feitas à época dela sobre a questão racial no Brasil. Quem viu a aula vai lembrar disso daí, que ela fala, olha, as críticas que são feitas sobre a questão racial no Brasil, e aí ela bate de frente com alguns autores que são bem consagrados naquele momento, são insuficientes. Autores como Gilberto Freire e outros, né? Ela fala, essas críticas são insuficientes. Por exemplo, é muito comum a essa época que nessas críticas se apresente uma leitura de dizer que a inserção da população que foi escravizada pós-escravização não ocorreu em razão de um despreparo do ex-escravo para assumir determinadas funções de trabalhador livre, como se a população escravizada, quando passou a receber esse direito à liberdade, não teria se adaptado às novas rotinas de trabalho do trabalhador livre e assalariado. E ela fala, olha, isso é um completo absurdo, até porque quando houve essa transição, 90% da população negra já era uma população livre. Essa é uma forma de desresponsabilizar os brancos a respeito de todo o processo de escravização e de não inclusão dessa população no mercado de trabalho, certo? Então, ela faz essa leitura, ela fala, isso está muito relacionado mais a uma cultura da pobreza, a uma anomia social, a desestruturação que foi provocada nos laços e nos vínculos dessa população negra para poder impedir e fazer uma reserva de mercado para essa população branca, inclusive trazendo, né, de fora da Europa para cá, promovendo aquelas imigrações e etc. Então, uma primeira crítica que ela faça seria essa. Uma segunda crítica que eu acho mais interessante ainda, porque ela é muito mais pioneira nesse aspecto, é de fazer uma crítica à própria leitura da esquerda a respeito da questão racial no Brasil, sobretudo do marxismo ortodoxo. Toda vez que o marxismo ortodoxo vai falar, olha, não temos que ter essa atenção a respeito da raça, porque tudo se resume a uma condição de classe, e essa é uma leitura extremamente eurocentrada da experiência que aconteceu, né, do pensamento marxista que se desenvolve lá na Europa, e ela fala que quando isso vem para o Brasil, você fazer essa confusão, essa assimilação de raça e classe é uma crítica mal formulada, é insuficiente. Por quê? Porque o trabalhador negro no Brasil, ele é aquele trabalhador precarizado, é aquele trabalhador não organizado. Lembram também que ela fala lá, olha, a gente tem uma massa marginal racializada no Brasil. A massa marginal racializada não é o exército de contingência, que é o que Marx fala. O exército de contingência é aquele público que fica ali e aí, a partir do momento que se precisa de mais mão de obra, esse público é avocado. Não precisa de mais mão de obra, esse público passa a voltar para uma marginalidade. Ela fala, não, no nosso contexto brasileiro, nós temos um trabalhador precarizado que é o trabalhador negro. E ele não tem, ele tem até ou um subemprego ou uma condição de impossibilidade de emprego, porque você não permite o acesso a ele a esse trabalho, a esse trabalho formal. Então, não dá para a gente confundir raça e classe, já que para Marx a solução disso é a organização da classe, é a organização do trabalhador. E, e ela vai lá e destaca: ó, isso é impossível para essa massa marginal racializada, porque a gente não tem nem possibilidade de organização, de tão marginal que está. Então, ela faz uma crítica a esse próprio setor de esquerda e essa leitura marxista ortodoxa. E uma terceira crítica que ela apresenta é uma ideia que não está nominalmente no texto dela isso, mas para esclarecer para vocês mais fácil, é a ideia do capitão do mato, é o efeito capitão do mato. O capitão do mato, naquela figura
durante o período escravocrata, né, que é aquela figura que é uma pessoa negra ou parda e que está muito mais próximo de voltar a ser um escravo, mas ele se comporta muito assemelhado à elite, ao senhor de engenho. Ela fala que isso acontece por quê? Porque as minorias elas internalizam a colonização. As minorias elas internalizam um discurso colonizador. E isso acontece por quê? Porque além desse sistema capitalista gerar uma exploração econômica da mais-valia, essa mais-valia ela não se resume ao efeito econômico. A mais-valia também tem um efeito psicológico, também tem um efeito cultural, também tem um efeito ideológico. E é por isso que a gente tem que determinados sujeitos que pertencem a grupos minoritários reproduzem esse discurso que é extremamente negativo à sua própria identidade. Tá? Então, são três críticas que ela faz a respeito da leitura que se tinha à época da questão racial no Brasil. E aí, esse é o primeiro ponto que eu vou apresentar dela. E o segundo ponto é quando ela apresenta a própria teoria crítica dela. Ela fala, então, já que essas teorias não me servem, vou apresentar minha própria teoria crítica da questão racial no Brasil. E essa teoria crítica inicia de uma forma muito certeira, dizendo que o racismo sempre é colocado como algo obsoleto, como algo que será superado pela evolução da sociedade. Isso dialoga muito com Silvio de Almeida, como eu vou falar um pouquinho à frente. Mas ela fala que o racismo sempre é colocado como algo transitório, obsoleto, que vai ser superado. E ela fala, olha, de forma alguma a gente pode enxergar o racismo dessa forma. Por quê? Porque o racismo possui um critério de importância na divisão racial do trabalho. Assim como ela falou daquela massa marginal racializada, o racismo opera ali de uma forma muito determinante. Ele serve, ele é útil para essa divisão do trabalho. Então, o racismo é uma construção ideológica e um conjunto de práticas. Quando a gente fala que é algo obsoleto, a gente pensa que ele é só uma construção ideológica, que a gente mudando a cabeça das pessoas, o racismo vai sumir. Ela fala, não, o racismo também opera no campo prático. Ele é um conjunto de práticas. E mesmo assim, nessa ideologia, lembre aqui que Lélia utiliza o conceito de ideologia, que não existe só um, mas Lélia utiliza o conceito de ideologia de Marx, que a ideologia é uma falsa representação da sociedade. É uma representação falseada da realidade para que as pessoas não consigam enxergar o que realmente é a sua vida, o que realmente é a sociedade, tá? Então ela fala, olha só, o racismo é uma construção ideológica e um conjunto de práticas. Do que isso decorre? O que isso produz? Isso acaba gerando uma reprodução das classes sociais. O racismo serve para reproduzir as classes sociais. E ele faz isso tanto quando ele reproduz os lugares das classes sociais, que é o conceito que a gente mais tem de classe social, tipo, qual é a sua classe social? Eu sou trabalhador, sou pobre, sou classe A, B, embora esses conceitos aí não sejam exatamente conceito de classe social, mas é como a gente está mais acostumado a enxergar, né? Aquela estratificação da sociedade. E aí esse racismo ele reproduz essas classes sociais e os lugares das classes sociais. Mas além de reproduzir os lugares, o racismo ele também reproduz os atores e seus lugares, aonde cada pessoa pode pertencer, se sentir integrada. E aí determinadas pessoas, por integrarem determinadas raças, não podem ocupar determinados lugares ou ocupar determinadas posições, que são os atores. Tá? Então, essa crítica dela inicia dizendo isso, que o racismo não é um arcaísmo. O racismo possui uma eficácia estrutural, e aí ela é pioneira e ela vai andar para que Silvio de Almeida possa correr, né? Ele possui um efeito estrutural, sobretudo na divisão racial do trabalho. E aí ela vai explicar uma condição que nós temos aqui no nosso cenário latino, que é o seguinte: ela fala que aqui o racismo opera por denegação. Lélia Gonzalez ela transita sobre vários campos do conhecimento. Um deles é a psicanálise, e esse conceito de denegação é da psicanálise. Basicamente, assim, de forma bem resumida, a denegação é o quê? É o indivíduo formular um desejo e esse pensamento, de um pensamento que estava recalcado a respeito dele. Quando esse desejo é revelado, quando esse pensamento é revelado, ele passa a se defender desse pensamento negando que ele pertence. E aqui o racismo por denegação no Brasil acontece dessa forma, porque existiria um desejo da discriminação, um desejo de operar o racismo. Quando esse racismo é revelado e se mostra assim, olha, estamos numa sociedade racista, o que a sociedade brasileira vai lá e faz? Eu não reconheço isso, eu nego que isso me pertence e passo a me defender dele, criando outras estratégias discursivas. Disso é essa lógica que ela utiliza para explicar, por exemplo,
o racismo brasileiro e a democracia racial que nós temos, aquele conceito de uma igualdade racial no Brasil. Também a lógica que ela apresenta para explicar o branqueamento. O branqueamento é uma política relacionada à negativa a respeito disso, essa denegação, e ao despertencimento, de não integrar aquilo ali. Eu me defendo dizendo que aquilo não existe, né, e eu nego aquela existência. Por que eu falei desse conceito da denegação? Porque é aí que ela faz a construção de um conceito que é próprio dela, que é o da amefricanidade. E aí, por que, que ela cria esse conceito de amefricanidade, que é um conceito de identidade da população negra do caribenha, né, e latina? Basicamente porque ela fala, olha, na nossa experiência, nós temos um racismo disfarçado por denegação, todo esse processo mental que eu acabei de esclarecer. Na experiência da gente, que se difere da experiência dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem um racismo mais aberto. Só que o racismo mais aberto lá gerou, em contrapartida, um reforço da identidade da população negra, de se afirmarem como negros e criar uma identidade própria. Enquanto o racismo por denegação da nossa experiência gera no indivíduo um despertencimento, né? Gera no indivíduo uma experiência que acaba se afastando de uma identidade própria e se recusando com o reconhecimento daquela própria identidade negra. E aí, essa experiência ela está relacionada à nossa colonização, que é de países ibéricos, que, por sua vez, já tinha experimentado situações parecidas com essa, em razão das invasões dos mouros e como eles lideram com essa questão da existência do conflito entre raças naquela experiência, e aí não optaram por um racismo aberto, que é o que acontece nos Estados Unidos. Optaram por esse racismo por denegação. Obviamente, optaram aqui não é uma coisa deliberada, de pessoas sentam e vamos escolher qual tipo de racismo vamos aqui operar, mas é porque a sociedade já tinha uma experiência a respeito daquilo e vai operacionalizando uma nova forma de racismo, que é essa por denegação. Dessa forma, se percebe que, com o racismo por denegação, acaba acontecendo que a sociedade ela passa a ser racialmente estratificada. Você tem uma hierarquia que garante a superioridade dos brancos e não opera de forma deliberada em razão da raça, mas sim de uma forma de um subterfúgio. Daí que a denegação gera a negação da própria identidade. O racismo por denegação, que é esse racismo obscuro aí, né, que opera nas entrelinhas, ele gera uma negação da própria identidade das pessoas que sofrem esse racismo. Por isso que Lélia Gonzalez vai lá e reforça, nós precisamos, para combater esse racismo por denegação, criar uma identidade própria, que é o conceito da mefricanidade. Essa mefricanidade que vai reforçar que nós não somos filhos de europeus, descendentes de europeus, nós somos muito mais o que realmente temos na nossa origem, de cultura, sobretudo, e não uma origem sanguínea, ou estética, ou de coloração, nós temos uma cultura que é muito mais próxima e fruto de um processo de briga, de guerra entre grupos, né, em que a cultura africana se revelou mais potente e mais vitoriosa a respeito disso. Então, nós temos uma cultura africana muito mais elementar, junto com a nossa cultura latina. E aí há o conceito de americanidade. Ele não se confunde com a ideia, por exemplo, do afro-americano, porque o afro-americano dá uma ideia muito centrada nos Estados Unidos, que se tivesse só aquela experiência, tá? Então, a americanidade é esse conceito que, para ela, é necessário para essa luta antirracial, antirracista, de uma identidade própria que reforce os nossos vínculos com o elemento latino e o elemento africano. Fechando Lélia Gonzalez, certo, gente? Que é a obra, para mim, mais maravilhosa que foi cobrada nesse edital, nós vamos para o conhecidíssimo Attila Mbembe e o conceito de necropolítica. De forma bem breve, que já é uma obra mais trabalhada, já foi cobrada mais vezes, mas basicamente o que eu acho interessante destacar aqui nessa reta final. O Attila Mbembe, ele se apropria dos estudos de Foucault, né, do conceito de biopolítica e biopoder, e ele fala, olha, esses conceitos são ótimos, mas eles são insuficientes para compreender as relações de inimizade que existem e as perseguições contemporâneas. Por quê? Porque o Attila Mbembe, ele é um estudioso do processo de escravização dos países mais periféricos e como opera
a biopolítica e o biopoder nesses espaços. E ele fala, olha, eu não posso ignorar o elemento raça. Quando eu vejo a biopolítica e o biopoder operando e esse elemento racializado, eu não posso ignorar e achar que isso aqui explica o cenário como um todo, justifica. Eu preciso aplicar a ideia de biopolítica e biopoder, mas existe algo a mais aqui, que é o elemento da necropolítica. A necropolítica, portanto, é o quê? É aquele poder de ditar quem pode viver e quem pode morrer, né? E o morrer não é só a morte contundente, é o deixar morrer também, é a ideia de um corpo matável, que são pessoas que, por uma característica específica, que nesse caso aqui ele está apresentando como uma raça, passam a ser alvo da morte constante, ou da morte contundente, como eu falei, ou do deixar morrer, dos mortos-vivos, que são as pessoas que são colocadas em condições de existência deploráveis, certo? E a criação dessas zonas de morte, entre elas a Palestina, que é um dos pontos que eu vou destacar. Para a existência de uma sociedade em que se aplique esse necropoder, essa necropolítica, nós precisamos basicamente de alguns elementos. Um estado de exceção. O estado de exceção é a legitimação jurídica que se dá para a necropolítica. A gente precisa desse estado de exceção para justificar o que acontece num conceito de necropolítica. Lembrando, o estado de exceção obviamente, naquele estado de exceção lá da Constituição, mas permeia esse conceito que é a suspensão da legalidade para que aconteçam coisas anormais, como se elas fossem colocadas no campo da normalidade. Mas, ou seja, é o reconhecimento de que ali não é estado de direito. Então, o estado de exceção é uma legitimação jurídica para a necropolítica. Em todas as experiências que nós tivemos da necropolítica, houve uma legitimação jurídica para isso. Para que exista essa legitimação jurídica do estado de exceção, nós precisamos criar, primeiro, as relações de inimizade. Relações de inimizade é basicamente eu apresentar nesse discurso que determinados grupos encarnam a figura do inimigo. E isso, muitas das vezes, é um inimigo ficto. A resposta que nós temos é que, com a morte dessas pessoas que pertencem a esse grupo, não haverá mais violência. Então, você encarna o inimigo, você individualiza a inimizade em determinados grupos e você fomenta a morte dessas pessoas, porque diz que, como eles são inimigo, a partir do momento que nós temos a morte deles, nós temos o fim da violência. E a violência é a própria morte desse inimigo, né? Então, matar pessoas desse grupo pode ser aceito como um mecanismo de segurança. É o que nós temos hoje, por exemplo, na guerra às drogas no contexto brasileiro, né? Não se faz guerra às drogas, se faz guerra contra as pessoas. E aí a justificativa de que matar essas pessoas é uma forma de redução da violência, quando na verdade é o próprio germe da violência urbana que nós temos. E além da criação de uma inimizade, das relações de inimizade, nós temos também a necessidade de uma exceção, de uma emergência ficta. É esse perigo que nos ronda, é esse risco constante que é colocado, é o datenismo que nós temos na televisão, sabe? É essa sensação de insegurança constante que nós temos a partir dessa relação, tá? Esse é, em resumo, desse conceito do Mbembe. E aí, o segundo ponto a respeito dele, para mim, é focar na ideia da Palestina, né, por questões óbvias do nosso contexto atual. A experiência da Palestina, ela demonstra muito bem como funciona a necropolítica estudada pelo Mbembe, porque ela vai demonstrar algumas características que se repetem, como, por exemplo, a faixa de Gaza, ela tem várias características desse necropoder. A fragmentação territorial, vocês acompanharam aí que a faixa de Gaza, que é a faixa do mundo, né, mais habitada proporcionalmente no território e número de pessoas, e essa fragmentação das pessoas terem que se movimentar de uma cidade para outra, de outra cidade para outra, como se tudo fosse muito estratificado ali. Nós temos também a ideia da soberania vertical. A soberania vertical é uma forma específica de poder que a gente tem em contextos coloniais e pós-coloniais, porque houve uma adaptação, né, dessas formas, que é a ideia da política da verticalidade. A política da verticalidade ela opera tanto numa questão espacial e territorial, de realmente você ter pessoas acima, né, que comandam a partir de um ponto superior. Isso é uma estratégia bélica de você ter pessoas ali acima, por isso que esses assentamentos que são fomentados, as invasões, sempre estão em colinas, em montes e tudo mais. Então, ela é espacial e territorial porque ela permite uma vigilância, ela permite os assentamentos como dispositivos ópticos urbanos. Isso a gente teve, por exemplo, nas UPPs aqui no Brasil, né?
A outra característica, a característica da bulldozer, que é a terra arrasada, essa imersão, essa guerra em que não basta só focar em atingir um inimigo, você tem que fazer uma arrasar a terra mesmo, né? Você encerra as possibilidades de viver ali, porque você destrói água, estradas, energia, comunicação, entre outras questões. É uma guerra infraestrutural, só que é uma guerra infraestrutural agravada pela precisão fornecida pela tecnologia, pelo uso de drones, por exemplo, né, pelo uso de imagem satélite, pelo uso de algoritmos, como a gente passou a ver que agora acontece nessa guerra de Israel e Palestina, tá? Isso tudo destaca a existência das máquinas de guerra. Mbembe destaca a ideia das máquinas de guerra, só que as máquinas de guerra, elas podem ou não incluir instrumentos militares convencionais, tanques, drones, mísseis, etc. Mas existem máquinas de guerra que também são além disso. Todos os instrumentos e as tecnologias utilizadas para controle de fronteira, sistema de vigilância, política de exclusão e marginalização são configurados como máquinas de guerra, tá? Tudo que reforça essa violência estrutural e simbólica. Beleza, gente? Então, encerramos a abordagem dessa segunda obra aqui. Eu já falo rápido, mas hoje a nossa maravilhosa Naira me pediu para tentar resumir aí em meia hora, então eu estou disparado, vocês se virem aí, mas vai dar certo, gente. Lembrem que aqui é um exercício de entender a forma de pensar de cada um desses autores e autoras para vocês aplicarem na hora da prova, tá? Próxima obra, Silvio de Almeida, nosso querido ministro, com a obra do racismo estrutural. O que eu vou destacar aqui para vocês? Primeiro, a diferenciação das três perspectivas de racismo que ele apresenta, né, numa uma espécie de uma evolução dessa concepção. A primeira é a concepção do racismo de uma forma individualista. O racismo individualista ele é sempre colocado como se fosse uma patologia, uma anormalidade, um comportamento desviante daquele sujeito. Ou seja, existem indivíduos racistas, pessoas racistas dentro de uma sociedade que é neutra. Essa lógica é uma lógica predominante no senso comum. Quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em responsabilização criminal de ato racista, por exemplo, a gente está falando disso aqui. Falar, aquela pessoa é racista. A nossa sociedade não. Nossa sociedade é neutra, ela não tolera isso. Mas como aquele sujeito teve um comportamento patologizante e racista, anormal, fora do comum, ele tem que ser responsabilizado. Posteriormente a esse conceito, começa a se pensar, olha, e as instituições? Quando não é só um sujeito, e as instituições quando elas são racistas? E aí as instituições, elas são a materialização de determinações formais da vida social. Elas são reflexo da nossa vida social. Elas têm normas e padrões que condicionam o comportamento dos indivíduos. E aí instituições, eu estou falando instituições formais, os poderes, judiciário, legislativo, família, igreja, etc. Tá? Então, elas têm normas e padrões que condicionam o comportamento dos indivíduos. E elas carregam nela os conflitos existentes na própria sociedade. Se elas carregam nela esses conflitos, elas também têm, obviamente, o racismo enraizado. O que acontece é que grupos dominantes, grupos majoritários, eles querem assegurar o controle das instituições, não somente com o uso da violência, mas também com o uso de consenso sobre a sua dominação. E aí que o racismo opera, certo? As instituições também têm comportamentos racistas, por quê? Porque para os grupos dominantes é importante deter o poder dessas instituições, não só através da violência, mas também dessa criação de consenso sobre a dominação, de formas de dizer, olha, realmente é esse grupo aqui que tem que dominar, esse grupo aqui que tem haver toda uma lógica de meritocracia, enfim. Mas essa é uma segunda leitura. E a terceira leitura é o racismo estrutural. O racismo estrutural ele entra numa camada mais inferior ainda para dizer, olha, as instituições elas funcionam condicionada a uma estrutura socialmente preexistente a ela. Toda instituição está imersa em uma estrutura social, estrutura econômica que funciona pré-existente a ela. Portanto, o racismo que essas instituições expressam também é decorrente dessa própria estrutura que a antecede. As instituições elas são materializações de uma estrutura social, como eu falei, ou um modo de socialização, né? E como esse modo de socialização tem na estrutura o racismo como um componente orgânico, isso vai respaldar nas instituições e vai respaldar nos sujeitos. Então, a lógica que é apresentada aqui do racismo estrutural é que
muito parecido com aquilo que a Lélia Gonzalez ela vai lá denunciar, o racismo não é o fruto de um arcaísmo, de um elemento tópico, de um sujeito ou das instituições. O racismo ele integra essas estruturas que antecedem e formatam essas instituições, que antecedem e formatam os sujeitos. Então, o racismo está organicamente entranhado nas estruturas, ele faz parte da estrutura, ele é útil para essa estrutura. Para a estrutura de funcionamento da nossa sociedade hoje, a estrutura do capitalismo, a estrutura do neocapitalismo, o racismo tem a sua função, certo? E aí, um tópico que eu acho interessante. Quando a gente fala em cotas raciais, por exemplo, ou quando a gente fala em racismo reverso, nessas duas questões, quem é contra a cota racial? Né? Não o sujeito especificamente, mas as leituras que são feitas de forma contrária às cotas raciais. E as leituras que são feitas por pessoas que defendem o racismo reverso, nessas duas possibilidades, nós estamos abordando o problema do racismo através da lógica do individual. Quando a gente fala, por exemplo, que eu sou contra a cota racial, eu estou justificando que aquilo ali iria gerar um benefício para determinado grupo em detrimento de outro grupo, porque eu estou enxergando dentro da lógica individual, de dizer, olha, só as pessoas deixarem de ser racistas que tudo se resolve. Tá, mas e as instituições? E é a estrutura que promove, desde lá de trás, formas de ingressar nas estruturas de poder que tem um perfil de racialização. Então, essa leitura é uma leitura que vai ser contra a cota racial, da perspectiva individualista. Da mesma forma, o racismo reverso também é uma expressão de leitura da questão do racismo que não conseguiu compreender sequer a etapa do racismo institucional. Para ali, para o racismo individual. Tá? Não consegue avançar para o racismo institucional e tampouco para o racismo estrutural. Beleza? E o segundo ponto do Silvio de Almeida que eu vou destacar é o seguinte: o Silvio ele apresenta o conceito de racismo estrutural e ele vai dialogando esse racismo estrutural com várias questões, né, vários outros pontos. Então, racismo e direito, racismo e mídia e etc. Um deles é racismo e economia. Nas leituras que a economia faz sobre o racismo. Não é basicamente assim: as teorias econômicas que tentam justificar o racismo. Tem três principais, eu não vou explicar as três, mas eu vou trazer um ponto em comum das três. Vamos lá. Uma primeira teoria é a teoria da discriminação por preferência, ou da teoria da propensão à discriminação, que basicamente vai fazer uma leitura econômica que vai dizer, olha, o racismo só existe por a ignorância ou informação insuficiente da população. Uma leitura extremamente individualista do racismo, né? Beleza. Uma segunda teoria, que é a teoria do capital humano, que vai falar o seguinte, olha, brancos e negros, eles são desigualmente produtivos. Por quê? Porque toda a discriminação histórica que foi sofrida pela população negra gerou um passivo educacional. Esse passivo educacional acaba beneficiando a população branca. Novamente, nós temos uma concepção individualista do racismo aqui, certo? E a terceira teoria é a teoria da discriminação estatística, que vai falar o seguinte: que nós temos certos preconceitos estabelecidos na sociedade, então, tanto a primeira quanto a segunda, elas reconhecem um Estado, uma sociedade racista. E aí essa segunda fala assim, nós temos certos preconceitos estabelecidos na sociedade. As tomadas de decisões são sempre baseadas em parâmetros médios e parâmetros racistas. A tomada de decisão das pessoas que podem integrar alguém no emprego, não integrar, empregar alguém, demitir alguém, incorporar numa política pública ou não. São sempre baseados nesses parâmetros médios. E isso gera uma ameaça do estereótipo. O que é essa ameaça do estereótipo? Grupos minoritários, eles sabem da dificuldade de alcançar determinados lugares. Lembra lá que a Lélia Gonzalez falou que a reprodução de classes é a reprodução das classes em si e dos atores em lugares. E ele fala, olha, determinados grupos minoritários, eles reconhecem que eles têm essa dificuldade de alcançar determinados lugares. Ao reconhecer isso, eles acabam se sentindo desestimulados a estudar ou a competir. E isso gera uma internalização desse estereótipo. Ponto. Nas três, as soluções que são apresentadas são basicamente as mesmas. Que seria investimento em educação, enfim, vou entrar nesse ponto. Mas o que as três têm em comum, sobretudo? Nas três, o racismo é tratado como um problema comportamental. Sempre que vocês virem uma expressão que demonstre que o racismo é um problema comportamental, que basta mudar o comportamento do sujeito, nós estaremos falando ainda do racismo individualista, certo?
Todas essas três, elas apresentam soluções, o aumento do investimento na formação dos indivíduos. Isso é salutar? Sim. Nós precisamos disso? Sim. Isso resolve o racismo? Não. Por quê? Porque isso não resolve o racismo. Porque nós estamos resolvendo só a concepção individualista disso. A partir do momento que eu digo que eu vou reduzir o racismo a um problema ideológico de comportamento, e eu vou só fomentar essa modificação pontual ali, com incentivo à educação, a fomento e etc., eu estou ignorando que nós temos outras camadas relacionadas ao racismo, que é no campo além do individualista, né? Institucional e estrutural. Nós precisamos de mudanças na própria estrutura, porque o racismo integra a estrutura de divisão racial do trabalho, de divisão das rendas. O racismo serve para o nosso modelo estrutural econômico que nós temos hoje. Portanto, mudanças comportamentais, inclusive a formação de indivíduos, incentivos e etc., eles acabam combatendo no máximo o racismo institucional. Eles não afetam o racismo estrutural. Nós precisamos repensar a nossa estrutura a partir de uma perspectiva que leve em consideração que nós temos uma sociedade e uma estrutura racializada e racista, certo? E aí nós vamos para a última obra, gente. Tchau, Silvio, aqui. E vamos para Hannah Arendt, tá? Ashman em Jerusalém, que é a obra que ela apresenta o conceito de banalidade do mal. Lembrando, banalidade do mal não é uma exasperação, não é a banalização da maldade, certo? Banalidade do mal está muito mais relacionado a como comportamentos ruins e negativos da sociedade podem acontecer de forma banal, de forma leviana, de forma despreocupada. O conceito de banalidade do mal é muito mais um debate sobre a ideia de que o mal muitas vezes não é resultado de intenções malignas, não é resultado de uma figura maldosa do Eichmann, que era a expectativa que a Hannah Arendt tinha de encontrar aquele sujeito mal, ruim, e sim encontrou um burocrata. Então a maldade está muito mais relacionada a uma conformidade banal, daí vem a banalidade, a uma conformidade banal com sistemas e estruturas de poder, certo? Qual é o ponto que eu vou destacar aqui? Essa obra com certeza mais completa assim em relação a pontos que nós poderíamos abordar. Qual é o ponto que eu vou destacar aqui com vocês? Um ponto, além desse conceito que eu apresentei. O discurso de ódio. O discurso de ódio que é um ponto muito atual e que a examinadora colocou como algo que pode ser observado. A Hannah Arendt, ela não fala nessa obra do discurso do ódio. Então, obviamente, é um exercício de aplicação da forma de pensar da Hannah Arendt a um outro fenômeno contemporâneo, que é o discurso do ódio. E aí, o que nós temos de comum que acontece tanto numa sociedade que se verifica a banalidade do mal, quanto na nossa sociedade contemporânea em razão dos discursos de ódio? Primeiro, uma normalização da intolerância, certo? Tanto na banalidade do mal, quanto numa sociedade contemporânea em que o discurso de ódio é algo constante, nós temos essa normalização da intolerância. Nós temos essa ideia que é muito comum na nossa sociedade de endossar determinados comportamentos discriminatórios. E isso é feito de diversas formas, entre elas, por exemplo, com racismo recreativo. Essa obra do Silvio de Almeida aqui, Racismo Estrutural, é uma coletânea, entre elas também tem a do racismo recreativo. Mas, enfim, essa normalização da intolerância é uma forma que o discurso do ódio opera também, assim como na banalidade do mal, de tornar a intolerância a determinados grupos algo comum, aceitável. Você ouvir todo dia, por exemplo, notícias no jornal ou nas redes sociais, questões que vão colocar a população em situação de rua ou população presa, né, a população prisional no Brasil, como uma população descartável, desprezível, e você normalizar a intolerância contra essas pessoas, sabe? Você ver, e isso vai sempre numa dinâmica de estender até o não tolerável, para que a margem do tolerável acompanhe em seguida. Então, você tem lá um comportamento extremo, como, por exemplo, um PL que busca recentemente de São Paulo, multar pessoas que fornecem marmita para pessoas em situação de rua, ou pele do estupro, por exemplo. Então você sempre vai para um campo a gente sabe, vamos ultrapassar a borda do aceitável. Por quê? Porque eu normalizo o discurso, não é todo mundo que vai comprar esse discurso, mas boa parte vai fazer empurrar o discurso do que é tolerável, do que é intolerável mais próximo para isso. Então tem
essa normalização da intolerância. Outra questão comum nos dois, a desumanização e a distorção moral. Tanto aqui, quanto Hannah Arendt está estudando o fenômeno do Holocausto, quanto no discurso de ódio, nós temos que a desumanização de determinados grupos e a distorção moral desses grupos é algo fundamental para que se opere seus efeitos. Você tem essa desumanização de certos grupos, retratando eles como inferiores, como perigosos, como indignos de consideração de toda forma, certo? Isso permite que se tolere mais atos de violência contra esses determinados grupos. E o discurso de ódio é a mesma coisa. Nós temos sempre essa distorção moral de colocar determinados grupos como tendo uma moral inferior, como sendo depravados, sabe, como sendo indignos de uma dignidade da pessoa humana, por assim dizer, tá? Esse é outro elemento comum. E o terceiro elemento comum é a conformidade social e a pressão do grupo. Conformidade social aqui é porque, tanto na banalidade do mal, a gente tem que se envolve a conformidade social com normas e sistema de poder corrupto. O discurso de ódio pode ser perpetuado por meio da pressão de grupos da conformidade social. O que isso quer dizer? As pessoas elas podem se sentir confortáveis ou até compelidas a aderir a determinado discurso do ódio em razão de uma conformidade social, porque as outras pessoas não se rebelam contra aquilo, não se indignam, não demonstram insatisfação a respeito daquilo. Então, isso gera um certo status de conformidade com aquela situação, ou até em razão da pressão de determinados grupos sociais, isso opera tanto em grupos macro, mas sobretudo em grupos micro, dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo, sei lá, de convivência comunitária, em que as pessoas deixam de se opor, ou seja, elas têm essa conformidade social, em razão dessa pressão do grupo, com medo de serem um alvo de ostracismo, com medo de se tornarem, ao se indignarem a respeito daquilo, de virarem alvo daquele ódio, de virarem alvo daquela exclusão, de virarem alvo daquela política de violência. Então, as pessoas elas têm essa conformidade social e essa pressão de grupo acaba aumentando, tanto no discurso do ódio, quanto nessa concepção, dessa estrutura que foi estudada por ela, da banalidade do mal, né, aplicado ali no Holocausto. E, por fim, tanto o discurso do ódio quanto a banalidade do mal, elas promovem efeitos sociais e efeitos políticos muito severos e muito graves. Nos dois casos, nós temos efeitos políticos e sociais significativos. O discurso de ódio ele pode contribuir para uma polarização da sociedade e a divisão e a violência na sociedade. É o que a gente tem visto né, atualmente. E a banalidade do mal, assim como o discurso do ódio, ela mina os fundamentos da democracia e dos direitos humanos, porque democracia e direitos humanos exige necessariamente o convívio com a diferença, o convívio com o outro, a ausência de distâncias morais entre determinados grupos, o respeito, a possibilidade de indignação a respeito das pessoas que estejam no poder e das políticas que elas estejam aplicando, das estruturas de poder. Então, tudo isso acaba minando o que fortalece a coesão comunitária, o que fortalece os laços sociais, que é a base de um regime democrático. Portanto, tanto a banalidade do mal aqui estudada, quanto o discurso de ódio, promovem cenários possíveis para regimes antidemocráticos. Ou, inclusive, integram regimes antidemocráticos, tá certo? Então, essa é a abordagem da Hannah Arendt nessa obra, basicamente o que ela entende do conceito de banalidade do mal e como a gente consegue aplicar isso na questão do discurso do ódio. Isso também pode ser aplicado quando vocês forem analisar direito, por exemplo, a banalidade do mal e o direito, a banalidade do mal e a mídia, enfim, são características próprias do conceito da banalidade do mal que são extremamente atuais hoje. Tá certo? Então, pessoal, tentando me meter dentro aqui do tempo estabelecido para essa aula, até para vocês irem para essa prova se sentindo mais confiante, fica aqui só meu beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Tentem, na hora da prova de filosofia e sociologia, é o momento de vocês utilizarem o raciocínio muito mais do que a memória. Todo o resto da prova, a memória vai estar ali gritando para vocês saberem a questão que vocês vão marcar. Nessas questões de filosofia e sociologia, vocês têm que parar, respirar um pouquinho mais, refletir e chegarem na resposta certa, tá bom? Então, eu espero encontrar vocês aí nas outras fases. Um beijo no coração de todos.